Ó, alguém pode mandar, por favor, uma mensagem para Ana falando que ela precisa entrar de novo na sala, porque caiu para ela? É, algum de vocês tem algum problema de eu estar gravando essa aula depois para vocês estarem assistindo? Não. Não. Perfeito, então. Então eu vou continuar fazendo aqui agora, gravando para vocês depois. Um segundinho. Vamos ver aqui. Colocar agora, iniciar. Como vocês viram aqui no comecinho, eu tenho colocado uma musiquinha temática da aula hoje. A nossa aula vai ser sobre a Revolução Mexicana, que foi a matéria que nós paramos antes da quarentena. A gente vai iniciar ela. Conversando sobre a Revolução Mexicana, nós vamos começar falando um pouco antes dela ter acontecido. Nós estamos falando no século XVIII, que foi quando como eles começaram a fazer os conflitos pela independência. E foram conflitos muito violentos. A Espanha não gostava muito da ideia do México, que era um lugar com tanto ouro, se tornar independente. E essas pessoas lutaram bastante no final do século XVIII para conseguir se tornar independente, né? No início do século XIX, eles tiveram outra guerra com os Estados Unidos da América. Toda essa parte branca que vocês estão vendo no mapinha aqui, ó, ela era do México e hoje é o território dos Estados Unidos, né? É o território da Califórnia, do Texas e de alguns outros e do Novo México. Esse território, ele foi as partes que não foram compradas a preço de banana pelos Estados Unidos, foi um território que foi conquistado à força, né, desse lugar. E esse 40% de território que eles perderam dos Estados Unidos, quando essa população mexicana desceu de volta agora para o território que era oficialmente do México, eles estavam sem terra, eles eram refugiados. E não houve uma divisão agrária. Então essas pessoas tiveram que trabalhar em condições quase inumanas em empresas, né, em fábricas, para poder ter algum sustento. Ou então trabalhar nas terras de outras pessoas. E eles sofriam o problema de eles terem muitas terras nas mãos de poucas pessoas, que eram os grandes proprietários. Para piorar ainda mais a situação, nesse momento eles vão ter um presidente que é o Porfírio Dias, vocês podem ver ele aí na direita. O Porfírio Dias, ele é um conservador, ou seja, ele não quer que as coisas mudem muito. E ele tem uma política de desapropriar os pequenos proprietários. Como ele faz isso? Ele aumenta muito os impostos desses pequenos proprietários. Esses pequenos proprietários acabam se endividando e tendo que vender as terras para os grandes proprietários. E ele também é um cara que ele foi reeleito 6 vezes consecutivas. O governo dele foi repleto de fraudes e perseguições contra inimigos do Estado. Ele fraudava urnas, ele ameaçava pessoas que estavam competindo na presidência. E esse governo dele causou um descontentamento. Esse cara, ele era um facilitador da exportação de matérias-primas e mercadorias e metais preciosos. Aí vocês se perguntam, mas professor, exportação é bom para um país. É bom um país vender metais preciosos, matérias-primas e mercadorias para fora. Mas a realidade é que ele, na verdade, estava vendendo elas por um preço muito baixo. Todo mundo estava querendo comprar do México, porque o México estava vendendo as matérias-primas e os metais preciosos dele por um preço que não valia. E ele permitiu que as empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, dominassem a mineração e a agricultura. Ou seja, as grandes empresas que tiravam o ouro e as grandes empresas que plantavam e exportavam para fora não eram empresas mexicanas. Então o México não ganhava com isso. Ele ampliou o poder dos latifundiários, né, que são dos grandes donos de terras. Ele também aumentou o preço dos empresários e dos banqueiros, que eram vistos pela sociedade mexicana, pela grande maioria mexicana, nesse momento, como vilões, né? Porque os banqueiros cobravam juros muito altos, os empresários não davam uma qualidade de vida muito boa para os funcionários,
e os latifundiários, eles tinham a maior parte das terras que uma vez foram desses pequenos donos de terras. Com isso, é gerado esse descontentamento e a resistência. Um segundinho, por favor. Olá, Bruno. Quando é gerado esse descontentamento e essa resistência, é criado o Partido Liberal Mexicano. Vocês podem ver a bandeira dele aí. A bandeira deles é o Partido Liberal, com um trabalhador, né, segurando uma bandeira falando tierra e liberdade, que significa a terra e liberdade. Eles tinham uma política contra o porfirismo, ou seja, contra o presidente. Eles queriam acabar com a política de reeleição, tanto que no México, o presidente não pode se reeleger. Eles queriam uma reforma agrária, ou seja, que todas as terras do México fossem divididas, e eles queriam leis trabalhistas, condições muito melhores para os trabalhadores. E como eles lutavam contra isso? Com greves e manifestações. Eles tinham muitas greves nas empresas e as manifestações deles, eles não permitiam que grandes empresas trabalhassem ou que grandes plantações conseguissem colher. E nisso, a gente tem aqui nosso primeiro exercício da aula. Ó, alguém pode me ajudar aqui a analisar a imagem abaixo e responder para mim. Qual é o movimento que está representado aqui na imagem? Eu preciso da participação de vocês. Que movimento que é esse? Alguém? O movimento que está sendo representado aqui nessa imagem é o movimento da criação do Partido Liberal. Vocês podem ver aqui que nessa imagem eles mudam um pouco. Qual o sentimento que ela quer passar ao leitor? Que as pessoas podiam ter suas terras e sua liberdade? Muito bom. É um dos sentimentos que é passado, sim. Vamos cá. Vamos ver aqui essa resolução. Na primeira pergunta, o movimento representado na imagem é a criação do Partido Liberal. Vocês podem ver aqui atrás que ela tem o mesmo tema, a terra e liberdade. E apesar do símbolo do Partido Liberal Mexicano ser o operário segurando a bandeira com os dizeres terra e liberdade, a maior parte da propaganda deles para trazer as pessoas para o partido foi efetuada com o guerrilheiro, focando para as pessoas que deveria haver uma luta para ter mudanças. O cartaz também tem os dizeres: a terra é de quem trabalha, querendo informar o leitor que o povo merecia uma reforma agrária, porque os grandes proprietários não trabalhavam. Quem trabalhavam eram os pequenos proprietários que tinham sido tirados de suas terras e agora trabalhavam para os grandes proprietários. Claro. Mas aonde que está essa imagem? Na apresentação. Aqui, ó. Mas... sim. Sim, a imagem que está aparecendo. Perdão. Agora eu vi. Claro. Aqui, ó. Se você voltando aqui, nós temos aqui o símbolo do Partido Liberal Mexicano. E aqui nós temos uma propaganda deles, com o guerrilheiro. Nesse meio tempo, com esse descontentamento, surge um grande apoiador do Partido Liberal, um latifundiário, Francisco Madero. O Francisco Madero, ele gosta muito da ideia do Partido Liberal de leis trabalhistas, de dar direito ao povo e de dar liberdade mesmo ao povo, né? Mas ele é um latifundiário, então ele não gosta muito da ideia dele perder as terras dele. Então ele é meio contra a divisão das terras, principalmente da divisão da terra dos latifundiários mexicanos. Em 1910, ele se candidatou para uma nova eleição junto com
o Porfírio Dias. E o Porfírio Dias, sabendo que ele tinha muito apoio, manda prender o Francisco Madeiro. Um segundinho, que parece que alguém entrou na aula aqui. Deixa eu permitir. O Francisco Madeiro é preso e, com a prisão dele, se inicia uma rebelião contra o governo do Porfírio. Ao norte, nós vamos ter como líder o Francisco Pancho Villa, mais conhecido como o Pancho Villa. O Pancho Villa, ele era um cara que as pessoas viam ele como um acessário, porque ele era um cara meio duro na revolução dele. Ele chegava nos vilarejos, pedia suprimentos, exigia munições, e ele não era um cara que era muito gostado, principalmente no sul. No sul, nós temos um outro líder, que é o Emiliano Zapata Salazar. Como eu gosto de chamar ele, vocês conseguem ver a imagem dele aqui embaixo, ele é o revolucionário gatinho. Todo mundo gostava dele. Ele ia para os vilarejos e fazia festas, ouvia as pessoas, e as pessoas realmente gostavam do que ele falava. E ele era um cara muito político. Quando eles começam a fazer os ataques deles, foi uma luta armada isso, tá, gente? Foi uma guerra civil mesmo. Eles começam ao norte, o Francisco Pancho Villa descer para o centro do México e o Zapata subir para o centro do México. E quando o Porfírio Dias vê que não tem mais saída, ele se rende, cai o governo dele e o Madeiro vira o presidente. O Madeiro vai ter uma presidência um pouco contrariosa. Por quê? Porque ele cria a Constituição de 1917, que faz coisas muito boas e algumas coisas muito ruins. Ele reduz o poder da igreja, que era uma instituição muito poderosa no México. As pessoas votavam em quem a igreja mandava, eles aceitavam tudo que a igreja falava. Só que a igreja eram grandes donos de terras. Então, eles eram muito a favor do Porfírio. Eles tinham muito mais intenção de ajudar o Porfírio do que o Madeiro, do que ajudar as pequenas pessoas. Eles também fizeram, essa Constituição fez uma lei trabalhista. Elas são um esboço de como são as leis trabalhistas hoje. Eles foram um dos primeiros países no mundo a ter leis trabalhistas. Mas eles permitiam que, por exemplo, que as pessoas só trabalhassem no mínimo 8 horas por dia. Mulheres podiam ter uma licença maternidade e crianças muito pequenas não podiam trabalhar. E eles fizeram a tão famigerada reforma agrária. Só que não foi uma reforma agrária total. Ela não acabava com essas grandes propriedades, mas ela pegou as terras da igreja e das empresas estrangeiras, principalmente das americanas, e dividiu elas para esses pequenos proprietários. Essas terras acabaram voltando para a mão dos grandes proprietários, só que dos grandes proprietários mexicanos. Porque as pessoas, não é todo mundo que sabia gerir as próprias terras, né? O Zapata e o Villa se colocaram contra essa Constituição, porque ela não atendia as demandas da Revolução, e as demandas mais extremas, ela impedia que elas acontecessem. Essa era a parte ruim, porque ela impedia grandes manifestações, ela impedia grandes greves, impedia um levantamento armado. Nisso, o Zapata começa novamente a fazer um levante armado contra o governo Madeiro. E quando ele está fazendo isso, ele é emboscado e é assassinado pelo governo Madeiro. O Pancho Villa, vendo que o Zapata tinha sido assassinado, ele se rende e se afasta da vida política. E depois de bastante tempo, ele vê que agora a política estava mais aberta, então ele estava querendo voltar para a vida política e tentar defender isso de novo. Mas ele acaba sendo também assassinado e acaba que a revolução deles acaba por aí. Agora é o seguinte, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e, baseado nessa apresentação,
eu quero que vocês caracterizem o governo do Porfírio Dias e descreva como isso incentivou o sentimento revolucionário. Como assim? Dê algumas características para o governo dele. Por que as pessoas ficaram tão inflamadas com esse sentimento? Enquanto isso, eu vou botar uma musiquinha para vocês ouvirem. Vocês têm até o final da musiquinha para fazer esse exercício no caderno. Sácale polvo a esos violines. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar, y esto es para que no baile. Quiere bailar, pero no hay pareja, quiere bailar, pero no hay pareja. El mariachi loco quiere tomar, el mariachi loco quiere tomar. Quiere tomar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero no hay tequila. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, el mariachi va llegando. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, el mariachi va llegando. ¡Hey, hey, 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 a ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le queda. Como tú sabes, Osquita, mueven los violinistas, la mueven las dos trompetas, la mueven el del guitarrón, también el de la vihuela. Vamos todos a moverla al ritmo de esta canción, para que se alegren las penas y se alegre el corazón. A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le queda pegadita. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz en trigo. La gallina busca el maíz en trigo. Le da la comida y como más frío. Le da la comida y como más frío. Todos queremos que baile el mariachi. Todos queremos que baile el mariachi. Pasito por aquí, pasito por allá. Durito por delante, pasito por detrás. Todos queremos que baile el mariachi. Todos queremos que baile el mariachi. Pasito por aquí, pasito por allá. Durito por delante, pasito por detrás. Gente, alguém pode me falar uma das características, alguma característica do governo do Porfírio Dias?
Eu, professor. Pode falar. Bom, o governo de Porfírio Dias, ele foi um governo que ele exigia a centralização só um minuto. Eita, não é para pesquisar na internet, é para prestar atenção não. Ele exigia a centralização de posse de terras. Isso aí, o que isso quer dizer? Que o Porfírio Dias, ele foi considerado um dos maiores ditadores mexicanos. Isso, foi mesmo. É o seguinte, para complementar o que você está falando, o Porfírio Dias, aqui ó, ele se caracteriza pela abertura do país para influências dos mesmos estrangeiros que conquistaram territórios mexicanos apenas alguns anos antes. E ao invés de distribuir as terras aos necessitados dessa conquista, ele concentrava cada vez mais as terras nas mãos dos grandes proprietários. E ele tentava cada vez mais tirar a terra dos pequenos proprietários e colocá-la na mão dos grandes proprietários. E isso criou um desgosto da população, que aumentava cada vez mais a cada reeleição, porque ele teve várias reeleições. E é isso, gente. Esse é o final da aula. Aí nós vamos usar a Revolução Mexicana. Vai ter um exercício para vocês lá no Google Classroom. Por enquanto, alguém tem uma dúvida? Alguém precisa de alguma ajuda na explicação? Alguma dúvida de como vai ser as atividades? Podem perguntar, gente. Vou levar isso como um não, então. A aula vai estar disponível para vocês, a gravação dela, lá no Classroom, tá, gente? E eu vou estar colocando ela junto com esse slide e com o exercício. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Até semana que vem. Até. Até.